Oi gente, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, mais de 30 dias se eu não me engano, eu tô aqui de volta com um tutorial pra vocês. E esse tutorial é muito legal por dois motivos. Um é que eu vou usar produtos muito baratinhos nacionais, que vocês encontram muito fácil, e eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer uma maquiagem bem bonita usando produtos bem baratinhos. E o segundo motivo é que eu vou ensinar vocês a fazerem aquela famosa maquiagem com côncavo marcado pra quem tem o olho gordinho como eu. Eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer, é um pouquinho mais trabalhoso, mas dá pra fazer e fica super bonito. E eu espero muito que vocês gostem desse tutorial, continuem assistindo. Bom, então vamos começar. Eu tô só com base, eu não passei corretivo, não passei pó, não fiz essa sobrancelha, não fiz só desse lado. Pra começar com um pincel bem fofinho, e eu vou usar uma sombra bege opaca, ó. Ela é um pouquinho mais escura que a minha pele. Ela vai ajudar a fazer o côncavo, a fazer esse esfumado certinho. É muito legal a gente começar com uma base de sombras, uma base que eu digo assim, por baixo, com uma sombra cor de pele um pouquinho mais escura só com a sua pele, porque vai ser muito mais fácil na hora de fazer o esfumado, porque a gente vai usar praticamente 3 cores no côncavo, entendeu? E como o meu olho tem o côncavo gordinho, com essas pelinhas, eu preciso fazer um pouquinho mais de marcação pra poder ficar bonitinho. Essas sombras, elas são meio chatinhas de pegar. O que você pode fazer é abrir aqui assim a parte dela e pegar direto, ou o que eu faço é um truque muito legal. Eu vou enfiar o pincel aqui dentro, ó. Eu vou enfiar o pincel, e aí eu tiro um pouco do excesso do produto. Vocês vão ver que vai sair muito produto. O truque para usar a sombra solta sem fazer sujeira, como ela é mate, ela não faz tanta sujeira. Em vez de eu pegar e aplicar isso aqui direto no meu olho, vocês vão ver que minha mão tá toda suja, tá vendo? Então, eu tô até aqui nesse cantinho, eu vou fazer assim esse movimento pra tirar um pouco o excesso de sombra e ficar só um pouquinho no pincel. Agora eu vou vir na minha pálpebra, eu apliquei um primer só, e eu vou passar acima do côncavo, porque eu quero que esse esfumado apareça, e como o côncavo é gordinho, se eu passar exatamente na dobrinha, ele não vai, ó, tá vendo? A pálpebra vai comer. Então tá vendo que eu tô olhando reto aqui? Eu vou olhar só no visor pra não poder ver. Mas tá vendo aqui em cima, ó, é bem nessa parte aqui, ó. É nessa parte que a gente vai passar. Então eu só estico um pouco a sobrancelha pra pele esticar e ficar mais fácil. Eu vou passar desde aqui do começo, vocês podem ver, ó, que eu trouxe o esfumado bem pra cá, perto da sobrancelha. E vou passar aqui por tudo. O segundo passo é pegar um pincel um pouquinho mais pontudinho, mas ainda de esfumar fofinho, e uma sombra um pouco marrom mais escura. Essa aqui, ó, o excesso já tá aqui na tampa, então eu vou só pegar aqui da tampa, ó. Vou pegar aqui, vou tirar o excesso. E o mesmo esquema, eu vou pegar aqui na minha mão, olha, onde já tem a parte que tá a cor, eu vou só fazer assim pra tirar o excesso. Não esqueça de fazer esse passo de tirar o excesso na mão em todas as sombras em pó que você for usar, porque assim você não faz sujeira no olho e você não pega produto demais também, não fica com uma cor muito forte. Essa cor eu já vou passar, concentrar um pouquinho pra baixo, assim, bem na dobrinha mesmo. Então, olha, eu vou pegar bem na dobrinha essa sombra e vou passar em todo o côncavo. E aí você pode voltar com aquele seu pincel maiorzinho de esfumar e esfumar para mesclar esses 2 tons de marrom. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é importante, vocês conseguem ver que eu trouxe o esfumado bem pra fora. Então sempre que você estiver esfumando essas sombras, ó, traz ela aqui pra fora e nem se preocupa um pouco com o formato, porque a gente vai arrumar isso com cotonete depois. Vocês vão ver que é super simples fazer esse esfumado um pouquinho pra fora. Ó, não tem problema que ficou esse super sujo, porque depois a gente vai limpar tudo. Agora eu vou pegar um pincel de aplicar sombra normal, mais firme, e eu vou usar essa cor aqui, que é um champanhe, ele é um pouquinho cintilante. Eu tô usando aquela famosa paleta da Catherine Hill. Eu tô testando e amando, mas eu ainda vou fazer uma resenha pra vocês. Então eu vou pegar essa sombra com um pincel bem firme, e eu vou aplicar, olha, aqui no meu cantinho, bem no meu 1/3, na verdade.
bem aqui concentrando, ó, nesse cantinho interno. Passo um pouquinho aqui embaixo. E, ó, nesse cantinho lacrimal, tá vendo? Vocês podem ver que aqui tá bem iluminado. Depois a gente vai voltar e vai retocar um pouco essa sombra. Mas, ó, só aqui no comecinho você pode subir um pouco mais. Bom, eu já tô ensinando pra vocês o truque de fazer o côncavo bem marcado em pálpebra gordinha. E agora o segundo truque desse vídeo é usar um blush como sombra. Quando eu peguei esse blush, que eu escolhi esse blush pra usar na maquiagem, eu vi que ele tem uma cintilância muito bonita. E ele fica lindo se usado como sombra. Então, às vezes você não tem uma cor... você quer um pouco variar um pouco na sua cor, você acha tão lindo o seu blush que você quer usar ele também como sombra. Então é legal. Eu vou pegar o mesmo pincel, eu só vou virar ao lado, ó. E eu vou pegar um pouquinho do blush. Esse daqui é um coralzinho, ele é um pouco rosado, mas ele é mais coral, né? E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra. Ó, eu concentro aqui no meio, tá vendo? E aí eu junto aqui com aquela cor clarinha pra ficar um degradê. E eu tô dando, ó, batidinhas, tá vendo? E eu vou até aqui no final. Vou aplicar em toda a pálpebra. Depois, se você quiser, a gente vai retocar um pouco dessa cor. Mas olha, ele tem um brilho muito bonito, ele combina muito com o marrom. Agora a gente vai fazer o nosso cantinho externo, que é esse esfumado preto, que é a parte assim mais trabalhosa, na verdade a parte que a gente tem que tomar mais cuidado. Eu vou complicar as coisas e vou usar também uma sombra em pó mate na cor preta. Mas se você sentir mais confiança, você pode usar uma sombra preta compacta. Naquela paleta que eu tô usando da Catarina Rio, ela tem um preto também. Mas eu quis mostrar pra vocês que também dá certo. Eu vou pegar um pincelzinho, ó, ele é um pincel de aplicar sombra bem chatinho, só que ele é muito firme. Eu vou pegar na barriguinha do pincel, assim, na pontinha, já tem um pouco de sombra aqui em cima, então é o que eu vou fazer. Eu vou pegar, senão é só enfiar o pincelzinho aqui, como eu ensinei pra vocês. Sombra preta, vocês já sabem, tira o excesso, só bater o pincel assim, ó. E na mão também vou tirar um pouco do excesso na mão. Todas as sombras que eu usei, eu tô tirando o excesso na mão, que eu já expliquei, faz menos sujeira. O que a gente vai fazer é um V. Fazer o Vzinho em pálpebras gordinhas é um pouquinho difícil. Na verdade dá um pouquinho de medo, né? Nossa, meu espelho quase caiu. Na verdade dá um pouquinho de medo, mas vocês vão ver que é muito fácil. Você inclina um pouquinho a cabeça aqui pra trás, ó, vira um pouquinho o seu espelho pra você conseguir ver toda a sua pálpebra. O que a gente vai fazer é um traço reto. A gente vai posicionar o pincel aqui, ó, e a gente vai fazer um traço aqui no canto externo, ó. E aí a gente vai fazer esse traço meio que na diagonal, assim, ó, como se fosse assim. Então, olha, eu vou trazer ele aqui pra fora, o traço, e aqui. Eu vou com essa sombra só até a metade do meu olho, tá vendo? Fiz como se fosse uma linha diagonal aqui. E mais uma vez, não se preocupa aqui, porque a gente já vai arrumar. Mas você já tem que ter mais ou menos o desenho na sua cabeça, tá vendo? Esse aqui tá mais puxadinho, mas isso depois a gente arruma. Só vou puxar então um pouco esse aqui preto mais pra cá. E vou fazer uma linha diagonal. Vocês conseguem ver que o traço tá bem assim, tá vendo? Agora eu vou pegar um pouquinho mais de sombra preta. E agora a gente vai fazer o V. Então a gente já fez a primeira perninha, a gente vai fazer a outra pra cá. Eu coloquei sombra na pontinha desse mesmo pincel. E aí, ó, onde termina o côncavo que encontra com a sombra preta, bem na dobrinha, tá? Ó, a gente passa a sombra preta, eu vim com ela quase até o final. Aí a gente faz essa leve marcação. Quando você abre o olho, ela meio que some, mas a gente já vai subir com ela. Então essa primeira marcação, ó, eu travo aqui. Então vocês conseguem ver? Aí eu dou uma puxada aqui também, ó, pra fora. Então eu acho que agora dá pra ver bem, ó, que ficou um Vzinho, tá vendo? Bom, agora o grande truque, na verdade, tá em usar um pincel bem pequenininho, ó, tá vendo? Ele é um pincel bem pequenininho. Eu vou vir com aquele marrom mais escuro que a gente usou, vou pegar ele e eu vou passar, eu vou esfumar essa sombra em cima desse preto. Então, aonde terminou o preto, olha, eu venho com o marrom e, ó, passo e aí eu esfumo, tá vendo? Pode ser qualquer pincel pequenininho, aqueles pincéis em formato de pincel lápis.
sabe aqueles pontudinhos, também funcionam super bem, mas é que eu prefiro esse aqui. Ó, desde aqui de fora, viu, gente? Ó, daqui... Bom, tá essa marcação horrorosa. Pega um pincel de esfumar grandinho e esfuma isso. Você vai esfumar porque aí vai suavizar tudo. Só passar o pincel grandão em movimentos de vai e vem. Esse é aquele pincel de esfumar que eu usei a sombra beijinha, sabe? Ele tá um pouquinho sujo da sombra bege, então que ajuda bastante. Na verdade a gente ainda vai mexer nesse côncavo, mas é só pra dar uma esfumada. Ó, em tudo. Gente, tá parecendo que não vai dar certo, mas vai dar certo. Só é um pouquinho trabalhoso. Eu vou usar uma sombra iluminadora. Eu vou usar essa aqui, que é um beijinho opaco da paleta da Catherine Hill. Eu prefiro usar uma sombra opaca nesse caso, porque eu quero destacar a pálpebra que tá com a sombra mais brilhosinha. E eu vou passar, olha... E aqui... Puta que pariu! Então, ó, a gente vai passar a sombra iluminadora clarinha rente à sobrancelha, até aqui no final, ó, puxa pra fora também. Sem medo desse finalzinho, porque a gente já vai arrumar tudo. E eu vou passar também, olha, aqui nessa parte de dentro, tá vendo? Essa parte aqui de baixo, rente à sobrancelha, mas eu só trago um pouquinho pra baixo, ó. Bom, agora a gente vai começar a usar 1 milhão de cotonetes. Eu achei que aqui ficou um pouquinho cinza, tá vendo aqui dentro? Vem com o cotonetinho, olha, limpando. Só pra tirar um pouco o excesso aqui. E aí passa a sombra clarinha de novo. Bom, agora é hora da gente arrumar. A gente vai precisar de um monte de cotonete. E o truque pra limpar isso aqui, na verdade, eu vou primeiro fazer com cotonete seco. Eu vou pegar mais ou menos aqui a altura que eu fiz desse lado. E vou passar o cotonete, ó, limpando. Pra fazer o formato, tá vendo, ó? Ele vai limpando. Você limpa um pouquinho, vê se tá igual, ainda tem que tirar mais um pouco. Você pode fazer isso usando o cotonete sujo na base ou no corretivo também, tá? Mas com ele seco aqui acabou dando certo. Desse lado vocês conseguem ver que eu trouxe, pintei minha sobrancelha, até preciso retocar. Eu trouxe ela até aqui onde termina, eu só aumentei um pouquinho, até onde termina essa pontinha do esfumado. Então se você quiser fazer já pintar a sobrancelha pra arrumar, é bem mais fácil. Pronto. Agora a gente vai dar os retoques. Eu vou pegar o pincel de esfumar que eu usei e aquela sombra beijinha, sabe? Clarinha que a gente usou no côncavo. Vou pegar ela. E aí eu vou, ó, arrumar esse meu desenho aqui. Para deixar o côncavo bem marcado. Vou arrumar também a sombra preta. Vou escurecer mais aqui. E arrumar aqui o traço que ficou um pouquinho torto. Ó. Trago um pouquinho pra fora, arrumo aqui o Vzinho. E vou retocar também o blush que a gente tá usando como sombra. Com cuidado pra não estragar o desenho aqui no finalzinho, tá? Ainda parece que não tá dando certo, mas agora a gente vai fazer o traço do delineador. O delineador eu comecei bem fininho e trouxe ele reto engrossando, ó, terminando aqui no esfumado, tá vendo? Eu não quis ir até o final do esfumado, porque eu achei que ia ficar um traço muito tipo egípcio, alguma coisa muito puxada. Parei bem na metadezinha aqui. Eu vou usar uma caneta porque eu acho que é mais fácil nessa hora.
Aí você respira fundo e vai. Pronto, ó, fiz o traço do delineador. Aqui embaixo eu fiz uma mistura de duas sombras. Eu usei o marrom opaco, o marrom mais escuro opaco, e passei o blush, que na verdade a gente usou como sombra, por cima, só pra ficar esse marronzinho aqui assim. Vou usar um pincel, olha, bem pequenininho e firme. Na hora que você tá fazendo esse esfumado embaixo, se você tá só como base, como eu, não usou corretivo, você nem precisa se preocupar se tá muito grosso ou não, porque depois a gente vem com o nosso querido amigo cotonete e limpa tudo. Então eu já apliquei a sombra marrom, vou aplicar agora o blushzinho por cima. Bom, vamos finalizar esse olho, eu vou passar lápis de olho preto. E agora eu vou finalizar, vou preencher minha sobrancelha, vou passar rímel, vou passar Curvex e eu volto aqui pra ensinar vocês a limpar principalmente aqui esse cantinho com corretivo, tá bom? Bom, eu acho que eu me empolguei um pouquinho demais e eu acabei colocando os cílios postiços. Eles não tão perfeitos, mas eu tô meio sem prática de colar cílios postiços, mas aqui ficou o resultado do olho, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ensinar vocês a limparem agora e passarem corretivo. Eu já fiz um pouco desse lado, mas eu vou retocar. Então, olha, aqui tá limpinho, tá vendo? Tá sem nenhum tipo de produto. Eu vou usar um corretivo um pouquinho mais grosso, mas você pode usar um corretivo líquido, que é mais fácil de trabalhar. Vou dissolver ele um pouquinho aqui. Primeiro eu aplico com o dedo aqui, ó. Também. Aqui também principalmente. Eu vou só retocar um pouquinho aqui. Eu gosto de vir com um pincel de base tradicional, ó, e esfumar esse corretivo. E eu trago ele até aqui, tá vendo? Porque como o esfumado vem pra cá, olha, eu trago ele bem pra cá mesmo. Pro blush eu vou usar o mesmo blush que eu usei como sombra. Não tem problema, não vai ficar brega. As pessoas às vezes nem vão reparar que é a mesma cor. Então eu vou passar aqui. E ele é bem clarinho e ele é bem iluminado, ele fica super bonito. Ó, ele reflete um brilho muito bonito. Eu vou usar aquela sombra beijinha, que é um pouquinho mais escura que minha pele. Vou fazer aqui o contorno do nariz com o mesmo pincel que eu usei de esfumar. Só pra ficar mais bonitinho assim na foto. Bom, como batom eu vou usar um tom de rosinha,
que ele é tipo bem assim, na mesma nuance, no mesmo tom do blush e da sombra que a gente usou. É um rosinha assim mate. Eu vou passar ele. Se você quiser usar bastante um batom pink ou um batom coral bem forte, vai ficar super bonito, vai ficar combinando demais assim com esse olho diferente assim. Aí já fica uma maquiagem um pouquinho mais ousada, um pouquinho mais marcante. Bom, então é essa a maquiagem final. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta de olho um pouquinho mais puxadinho. E vocês viram que dá pra fazer a maquiagem com o côncavo marcado, em pálpebras gordinha também. É só preciso de um pouquinho mais de paciência. E se você fizer esse puxadinho que eu fiz aqui assim, combina muito mais. Quero pedir desculpas pela Tutuca latindo, ela tá aqui na escada do meu lado. E esse horário ela costuma latir muito, mas foi o único horário que eu consegui gravar pra vocês. Então, eu e a Tutuca pedimos desculpas. Então é isso. Todos esses produtos nacionais baratinhos vocês encontram pra vender lá na Encanto Cosméticos. Vou deixar o link de tudo aqui embaixo, o nome dos produtos. E se você gostou da maquiagem, se você quer que eu continue fazendo vídeos com frequência, não esqueça de avaliar esse vídeo, dar um joinha pra mim. E também de se inscrever aqui no canal no YouTube, porque assim você consegue assistir os vídeos antes de ir pro blog. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por assistirem essa maquiagem. Tutuca pede desculpas mais uma vez. Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!